TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março. Muito obrigada desde já pela audiência, pelo carinho do povo petropolitano e também das demais cidades de nossa abrangência aqui na região serrana. E em breve em outras cidades, vem novidade por aí na TVC, a TV do Correio da Manhã. Bem, quero mandar um abraço especial para todos os líderes comunitários que participam bastante aqui do programa, todos os moradores. A gente sabe que Petrópolis ainda vive as sequelas da tragédia. A grande mídia foi embora, mas nós estamos aqui acompanhando o dia a dia e todos os problemas da cidade. Já já nós vamos mostrar aqui algumas soluções de problemas, outros problemas, algumas coisas a resolver. Então, vamos em frente. Bem, eu já vou começar falando de um comitê criado pelo governo do estado para acompanhar as despesas com a tragédia em Petrópolis, na região serrana. E essa reunião, ela foi a primeira realizada na última segunda-feira e semana que vem tem mais uma. Bem, essa reunião foi lá no Palácio Guanabara. O grupo tem como objetivo monitorar os contratos firmados e as licitações feitas pelo estado para atenuar os efeitos das chuvas no município. Então, vocês veem aí as imagens da reunião realizada na última segunda-feira lá no Palácio Guanabara. Bem, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil, o comitê reúne também, como vocês podem ver nas imagens, representantes das secretarias de governo e de planejamento, membros do Tribunal de Contas do Estado, da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público, da Controladoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral também. Entre os temas debatidos na reunião, os representantes destacaram a importância dos protocolos no acompanhamento das obras, serviços e ações, além da criação de um site para reunir todos os processos. O Comitê de Acompanhamento das Ações e Despesas executadas pelo Estado do Rio de Janeiro, voltadas a mitigar os efeitos da calamidade pública em Petrópolis. Isso é muito importante, né? Vai realizar, como eu já disse, uma nova reunião na próxima segunda-feira, dia 14 de março. Gente, é importante que se acompanhe, porque não é a primeira vez que Petrópolis viveu e vive ainda no momento uma tragédia, a sequela da tragédia, mas a gente já tem outras histórias de tragédia, outros problemas, outras situações, então a gente tem que ficar de olho. Esse comitê é muito importante para fiscalizar isso tudo. E como eu disse logo na abertura do programa, a grande mídia foi embora, né? E quem cuida agora da cidade, quem fiscaliza, quem dá visibilidade aos problemas que os moradores enfrentam? Por exemplo, trânsito caótico, ainda falta limpeza, por mais que a Condep esteja fazendo sua parte, a gente vai mostrar aqui alguns trabalhos da Condep, mas falta ainda muita estrutura. O governo do estado continua aqui, nós vamos mostrar que continua, mas mesmo assim a gente tem que chamar a atenção do povo petropolitano, porque as sequelas estão aí por toda parte, tem a questão do aluguel social, dos pontos de apoio, então tem muita coisa ainda a ser resolvida na cidade. E ontem eu falei aqui no programa original dessa situação. E hoje pela manhã, quando eu abri o jornal Correio da Manhã, que eu leio toda manhã, eu me deparei com um editorial maravilhoso que retrata muito bem o que eu já venho falando aqui, escrito de uma maneira muito clara pelo jornalista Cláudio Magnavita. E nós vamos acompanhar esse editorial agora. É um editorial escrito, mas eu li, porque a gente sabe, tem muitas pessoas que não conseguem ler. Então, eu li para que todo mundo consegue ler, porque a visão é baixa, não porque não saiba ler, gente. Então, só para deixar claro. Então, é muito importante, não adianta eu só colocar na tela, porque aquelas pessoas que não têm visão ou têm a visão baixa, né, não conseguem ler aquelas letrinhas na tela do celular, ou do laptop, ou da TV, para que possam acompanhar, porque realmente o texto está muito bem escrito. Vamos acompanhar. Tudo que foi prometido a Petrópolis será cobrado. Em uma tragédia como a de Petrópolis, não faltam
atos de heroísmo. A mídia e principalmente as redes sociais deixam valentes os nossos homens públicos e políticos. Prefeitura, Estado e Governo Federal se mobilizaram para o socorro às vítimas e a ajuda humanitária. O noticiário nacional foi tomado por uma cobertura instantânea. É uma onda ou uma verdadeira tsunami de solidariedade. Ninguém quis ficar de fora da geração de fatos e da cobertura extraordinária da imprensa. Aplausos para aqueles que efetivamente fizeram a diferença em um momento de dor, luto e desespero. O cenário de guerra apavorou o mundo. A grande questão é o dia seguinte, o período que segue após o desinteresse da mídia, quando um assunto é substituído por outro. Os repórteres levam suas câmeras e máquinas fotográficas para outros cantos. A história nos trazem lições lastimáveis destes dias seguintes. Promessas são esquecidas, verbas são travadas por entraves burocráticos. Os aluguéis sociais não saem do papel. Foi assim nas tragédias anteriores na região serrana. Este vazio da mídia deu espaço para a corrupção, mau uso das verbas emergenciais e de soluções esquecidas, que servem de base para novas tragédias. Desta vez será diferente. O Correio da Manhã tem em Petrópolis a sua televisão, a TVC, há 20 anos enraizada na cidade. O jornal instala na cidade o seu parque gráfico e terá um jornal local. Petrópolis tem agora uma mídia de expressão nacional que cuidará para que os governantes cumpram suas promessas e que as soluções saiam do papel e sejam colocadas em prática. O Petropolitano possui ferramentas de comunicação que estão muito além do seu limite geográfico. A hora agora é de união para reconstruir a cidade e bater duro naqueles heróis dos holofotes. Vamos cobrar dos senhores Bolsonaro, Castro, Bom Tempo e de dezenas de outros tudo que foi prometido. E assim será. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar. Porque não é porque a grande mídia foi embora que a gente vai deixar escapar, não. Estamos aqui, vivemos aqui e vamos acompanhar tudo e tentar ao máximo, pelo menos aqui no programa original, e acredito também que em todo o jornalismo da TVC compactue com essa ideia que eu falo, porque eu só posso falar por mim, Beth Oliveira, mas eu acredito muito no nosso profissionalismo, no nosso jornalismo, que todos vão acompanhar. E o editorial do Cláudio Magnavita já deixou isso muito claro. E vamos em frente, porque tem muito trabalho. E por falar em muito trabalho, como eu disse, o governo do estado continua com algumas máquinas, continua com os trabalhos aqui em Petrópolis, e por isso que eu vou até chamar um vídeo curtinho, porque novos horários de operações das máquinas do governo do estado, devido ao caos e desorganização do trânsito da cidade, a gente sabe, isso não sou eu que estou falando, só basta você sair à rua, tentar pegar um ônibus ou encarar o trânsito aí da cidade. Então, o estado está mudando para a noite, para o horário da noite, algumas operações nas comunidades. Nós vamos ouvir agora um vídeo curtíssimo do subsecretário das cidades, Bernardo Rossi, todo mundo conhece, já foi prefeito aqui em Petrópolis, não precisa apresentar. E ele está falando justamente desses horários. Pode rodar. Olha, todo mundo aí está vendo o caos, a falta de organização do trânsito na nossa cidade. O governo do estado está fazendo a sua parte para contribuir um pouco para amenizar esse caos. Então as operações, a partir de hoje, uma grande parte dos maquinários vai trabalhar na parte da noite. Isso vai amenizar um pouco o trânsito e vai tornar mais rápido também as operações de maquinário. Então estou passando isso para você, que de repente você, no seu bairro, na sua comunidade, não vai ver a máquina na parte da manhã, ela vai na parte da noite. Bem, aí é uma possível solução, mas eu quero lembrar aqui que eu estou há dias mandando mensagem para a assessoria de comunicação da prefeitura, há dias mandando mensagem para o presidente da CPTrans, o Jamil Sabrá, que eu conheço há bastante tempo. Ele, o pai dele é uma pessoa que eu gosto muito, seu Nelson, o irmão dele, Bernardo Sabrá, que quando era coordenador do PROCON, basicamente toda semana estava aqui no programa. Então já deixo claro que não é nada pessoal, como nunca é. Eu, quando eu estou aqui, eu sou a jornalista Beth Oliveira, eu não misturo. Com tudo que eu gosto da família Sabrá, Sabrina também, que eu gosto de todos, eu não vou passar pano o Jamil. Jamil,
já que você não responde o meu WhatsApp, eu vou falar aqui ao vivo, porque mesmo que você não assista o programa, vai chegar até você. Mesmo que você não possa vir, que você não possa dar uma resposta à população, você, por favor, tenha a educação de falar: Bede Oliveira, eu não posso no programa porque eu não tenho resposta. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho nada para falar. Ok, vou respeitar isso. Ou então escreve lá: não tem tempo na agenda, né? Porque político dá desculpa quando não quer falar. Não tenho tempo na agenda. Você pode fazer isso também, mas me responda. Porque quando eu pergunto, não é para a Bede pessoa, eu pergunto para a população. Então, diante do caos que está na cidade, do trânsito, por mais que todos tenham paciência devido à tragédia, não custa nada colocar a cara, já que você decidiu ser uma pessoa pública, e responder. Vou te falar por quê, Jamil. Você foi candidato a prefeito. Agora imagina se você tivesse sido eleito. Se você, como presidente da CPTrans, não tem a capacidade de dar uma resposta à população, como seria Jamil Sabá prefeito? Como seria? Eu vou deixar a resposta para os telespectadores, porque a minha eu já tenho. Beleza? Nada pessoal. O Jamil, pessoa, gente boa, família toda eu gosto, mas não vou passar pano. Em primeiro lugar, vem o profissionalismo e trabalho. Passar pano, não. Então, não farei mais convite, porque a sua resposta já está dada à população, como você deu ontem. Aliás, você disse que seria melhor que mais pessoas pegassem ônibus e blá, 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 porque as coisas estão surreais assim que eu nem consigo guardar. Gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, eu vou até parar aqui, porque tem tanta coisa para eu falar, que se eu for ficar falando da falta de incompetência do presidente da CPTrans, aí eu estou dentro d'água. Bem, vamos falar agora de coisas boas, de quem está trabalhando de verdade. Vamos falar da limpeza que a Condep tem feito nas casas em Petrópolis. Gente, muitas casas foram atingidas, essas pessoas não têm condições de pagar do próprio bolso, porque não é uma limpeza de sujeira, é uma limpeza do caos, da tragédia. Então, assim, é muito triste e eu tenho que parabenizar esse trabalho aí, coordenado pelo Carlos Henrique, que tem mandado aqui pra gente, todos os dias mostrando, né? Esse aí é um trabalho que foi feito, a gente já mostrou no Chácara Flora, também Sargento Boining aí, Vila Felipe ontem, enfim, vários bairros, quem mora nos bairros conhece melhor do que eu, e ele vem fazendo trabalho. Eu falei: não, Carlos Henrique, pode ir mandando, porque o programa é isso, o programa está aqui à disposição, a gente quer ajudar a reconstruir a cidade, independente da tragédia, o programa sempre viveu o dia a dia, não só de Petrópolis, e agora a gente também passando a fazer isso em outras cidades, mas no momento Petrópolis exige mais atenção, então a gente fica mais focado mesmo aqui na cidade imperial, e eu fico muito satisfeita quando eu vejo esse pessoal trabalhando. Então, tá aí o Carlos Henrique, o coordenador, toda a equipe em vários bairros fazendo esse trabalho, né? Porque imagina, como uma pessoa, gente, vai tirar isso da porta de casa? Não existe isso. Tem que ser realmente um trabalho com trator, com máquinas especializadas, eu não sei o nome de todas, mas é importante que tenha esse maquinário, né? E a gente sabe que uma parte, eu não sei quanto, da prefeitura e uma parte do Estado, enfim. Então, esse trabalho é importante. Carlos Henrique, você pode continuar enviando, a gente vai mostrando aqui. A população se sente acolhida quando tem alguém trabalhando. E por falar em Condep, gente, na próxima terça-feira, dia 15, completa um mês. Se tiver mais imagens, pode deixar, tá, produção? Porque eu falei para o Carlos Henrique ia mostrar. Hoje já acabaram. Se tiver imagem, pode deixar. Na próxima terça-feira, completa um mês da tragédia aqui em Petrópolis, né, daquele temporal. E eu vou receber aqui o presidente da Condep, o Leonardo França. Ele vai fazer um balanço de todo esse trabalho que essas pessoas realizaram, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, os servidores da Condep, os contratados, os temporários, os colaboradores, todos. E ele tem um balanço de tudo que foi feito. Na próxima terça-feira, dia 15, eu vou receber o Leonardo aqui. A gente vai bater um papo bacana sobre esse trabalho. Bem, e todos os dias, ou quando eles enviam, nós temos aqui um espaço, que são os minutos da União Comunitária, e a gente vai rodar agora.
dia, Grupo Liderança Comunitária, União das Lideranças. Ontem eu postei um vídeo de uma pessoa que me botou no Face lá, o transporte de Petrópolis superlotado, atrasado, um trânsito horrível na cidade. Aí postei para um amigo meu que está no município, que me ajudou muito, me ajuda até hoje, para ver se a gente consegue uma ajuda dele. Como ele tem me ajudado muito, ele possa ajudar no município, pois outras secretarias em Petrópolis nada estão fazendo, pede para fazer serviço, eles não vêm fazer, e a gente aí fala que está fazendo serviço, estão jogando as lixeiras, buscando das calçadas, vem uma chuva, traz tudo volta para o meio da rua. Cidade um caos, CP-Trans não trabalha, cada vez o trânsito maior. Os únicos guardas que você vê na rua são os guardas lá do Rio que estão vindo para cá, eles não conhecem o local. Cada vez que eles fazem mudança pior. O coletivo diz que está 100%, a gente não vê a frota rodar normal. Fala que é o caso do trânsito, se botar mais carro vai dar problema. Então a pessoa pode ficar superlotada, chegando atrasada nos serviços, no que tem que fazer na cidade, e complicado. Nunca vi um governo de 4 mandatos ser tão pior que todos os outros que já teve em Petrópolis, porque esse que entrou, sempre fui Rubens, mas infelizmente desse governo agora que começou, está começando a mostrar que não quer fazer nada, porque até agora vai fazer 2 meses que está no governo e não tomou as rédeas dos setores. Ainda está difícil, porque principalmente no transporte urbano, porque a pandemia ainda não se tem garantia que terminou totalmente, e o povo passa todo esse perrengue dentro de um transporte urbano, superlotados, um encostado no outro, correndo o risco de novas contaminações. E hoje, infelizmente, a gente sabe que as empresas que mandam nos órgãos fiscais de Petrópolis, porque a CP-Trans não tem autonomia, a CETRANSPETRO é dos proprietários das empresas, e fica essa bagunça, e o povo é que paga o pato pelo que está acontecendo. Quando que isso vai ter uma mudança em Petrópolis? A gente torce que rápido, urgente, porque tá uma pouca vergonha, tá? É isso aí. É isso aí, se eu não me engano, porque são muitos líderes, mas eu acho que é o Flavinho, líder comunitário, e ele falou uma pouca vergonha. Não, tá? Muita vergonha em transporte público, muita. Por quê? Temos empresas sucateadas, um sindicato das empresas fortíssimos, que basicamente manda na cidade, basicamente. Os vereadores que falam, mas até agora, na prática, eu não vi nada, também não vou passar pano. E por falar em vereador, amanhã eu recebo aqui o Eduardo do Blog, que está por conta aí também. Se der tempo, a gente vai botar o vídeo aqui do Eduardo do Blog. Se não der, ele vai falar pessoalmente ao vivo. Amanhã, Eduardo do Blog. Temos esse trânsito caótico, um presidente da CP-Trans omisso. Então, aí fica o caos instalado. Aí vai fazer o quê? Difícil, né? E vários áudios aqui, não dá tempo. Vários áudios chegando. Desde a hora que eu acordei, eu acordo cedo. Acordo 5 horas da manhã todos os dias. Que eu abri o WhatsApp até agora. É só caos no trânsito e transporte público. Enquanto as empresas de ônibus ditarem como funciona o transporte público em Petrópolis, a gente vai viver assim.
Enquanto não tiver uma pessoa que entenda de trânsito, pulso firme e madura para estar à frente da CP Trânsito, vai continuar assim, infelizmente. Bem, mudando de assunto aqui, vamos falar da Covid-19, da liberação das máscaras, porque o Rio de Janeiro, a capital, desde ontem que já liberou. E hoje, mais uma cidade liberou. O Rio de Janeiro foi a primeira capital. Hoje, a maior cidade ali, uma das maiores, pelo menos da Baixada Fluminense, que é Nova Iguaçu, a Prefeitura de Nova Iguaçu já vai desobrigar o uso de máscaras faciais, medida adotada a partir de abril de 2020, que desde 2020 está com máscara. Então, a partir de hoje também já está liberado a máscara na cidade da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. A decisão só falta ser publicada agora no Diário Oficial da edição de hoje, quarta-feira. Já liberou, mas tem que ser publicado no Diário Oficial, que sai hoje. E essa decisão foi tomada baseada na proporção de jovens e adultos vacinados superior a 70% e no avanço também da imunização de crianças entre 5 e 11 anos. O decreto permite que pessoas circulem sem a proteção em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, bem como em órgãos públicos municipais e os demais locais, ambientes e veículos de uso público restrito ou coletivo. Então, está liberado aí, né, gente? Liberada a máscara também em Nova Iguaçu. Então, no Rio de Janeiro, liberou já Nova Iguaçu. É porque o que vai acontecer com a Covid? Vai acontecer como a influenza, a gripe. Eu acho assim, a pessoa está gripada, está espirrando, está com algum sintoma, coloca máscara. E nem sai de casa, ou se sair, avisa. Agora, porque o ideal é que aos poucos as pessoas, né, abandonem as máscaras. A gente vai ficar aí de eterno, para sempre com máscara? Não dá, né, gente? Bem, o governador Cláudio Castro vai lançar hoje, às 5 horas da tarde, o projeto Centro para Todos, no Largo de São Francisco, lá no centro do Rio. A parceria entre o Centro Presente, o 5º Batalhão de Polícia Militar e os comerciantes da área. Essa parceria é importante porque a iniciativa, gente, visa reforçar a segurança e permitir que os agentes atuem de forma mais rápida. Vai contribuir também para a revitalização da região com a ampliação das ações de assistência e inserção social e profissional voltadas para a população de rua. Então, isso aí é bem importante. Bem, agora vamos sair um pouquinho de Petrópolis e vamos para Teresópolis. Isso mesmo, vamos falar de emprego, que é importante. O programa Emprega Terê divulga as oportunidades de emprego para os próximos dias. O Cine oferece 215 vagas de emprego até o dia 11, ou seja, hoje é dia 9, até a próxima sexta-feira tem vagas de emprego. Para acessar as vagas do programa Emprega Terê, os candidatos devem cadastrar o seu currículo. Tem um site de Teresópolis, que a gente sempre fala aqui, que é o teresópolis.rj.gov.br/Portal do Trabalhador. Com a abertura da Casa do Trabalhador no bairro de São Pedro, em julho, o município passou a contar com mais um posto do Cine para atender a população. A Casa do Trabalhador fica na Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100. O atendimento é realizado sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. E também de 1 da tarde às 5. Os candidatos deverão ter em mãos a sua identidade, CPF, número do PIS. Se não houver o cadastro, é gerado na hora. E a carteira de trabalho. Se não houver, é possível solicitar pelo portal Emprega Terê. Serão cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse. Há vagas que não exigem experiência profissional e oportunidades para PCD. A capacitação e divulgação das oportunidades de emprego são ações do Pra Cima Terê, Programa de Recuperação Econômica e Geração de Empregos de Teresópolis, liderado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura, junto às organizações empresariais de Teresópolis. E também tem outros convênios, tudo aí, o Emprega Terê. Parabéns. Bem, ainda hoje eu converso, um bate-papo aqui com a secretária de Cultura, a Diana Iliescu, acho que acertei o nome. A gente vai falar sobre como está o Centro de Cultura. A gente sabe que uma parte do patrimônio foi atingido pela chuva. Enfim, ela vai dar todos os dados. A gente vai ter um papo bem bacana já daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo e volta já.
dia de Bramilizar. Ovos brancos com 30 unidades, 12,99. Banana prata ou abacate, quilo, 3,99. Abacaxi, unidade, 3,99. todo dia de Bramil! A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa original. Tem muitos áudios sobre ônibus chegando, uma situação caótica no Carangola, que eles precisam de ônibus para as crianças 6h30, não tem, enfim. Se der tempo, a gente vai colocar todos os áudios aqui, tá? Mas vamos voltar a falar rapidinho da Covid-19, isso mesmo. A redução da imunidade contra o novo coronavírus registrada 75 dias após a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca pode ser revertida significativamente com o reforço da Pfizer. Essa é a conclusão de um estudo conduzido pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. O nível de anticorpos subiu até 25 vezes com a injeção de reforço da Pfizer, após 2 aplicações da Coronavac e até 7 vezes depois da imunização com a AstraZeneca. Pelo mundo, um grupo técnico da OMS decidiu recomendar a dose de reforço contra a Covid-19. Eu já tomei a minha, espero que você tenha tomado a sua, porque ajuda bastante essa dose de reforço, né? Bem, vamos falar mais um pouquinho só da Covid até a gente mudar de assunto, porque, olha, o mundo atingiu ontem, terça-feira, dia 8, a marca de 6 milhões de mortes causadas pela Covid-19. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. 6 milhões de mortes é algo realmente inimaginável, afirmou Beth Blauer, do Centro de Pesquisa de Coronavírus da instituição da Johns Hopkins. Especialistas acreditam, no entanto, que esse total todo de mortes seja bastante superior, né? Porque esse é um dado do estudo. Eles acreditam que seja superior ao notificado. Apesar do número trágico, o planeta tem registrado após alta causada pela Ômicron. Por que aconteceu? Ele estava meio que parado ali entre 4 milhões e tal. Depois que veio a Ômicron, aumentou bastante esse número. Mas a queda nos índices de casos e óbito nas últimas semanas também, aí, se é que a gente pode chamar de notícia boa, mas menos pior, vamos dizer assim, né? Teve a queda, pelo menos. Bem, vamos mudar de assunto e falar agora de FGTS, porque interessa muita gente. O governo deve anunciar uma nova rodada de saques. Segundo informações,
Cada trabalhador que tiver saldo em conta poderá sacar entre R$500 e R$1.000. Isso representaria uma injeção de quase 30 bilhões na economia e mais de 40 milhões de pessoas seriam beneficiadas. Vamos conferir na reportagem de Rafaela Soares. O governo federal deve assinar nos próximos dias uma medida provisória que libera uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, como aconteceu em 2020. A ideia é que cada trabalhador que tenha saldo em conta possa retirar entre R$500 e R$1.000. Isso representaria uma injeção de quase 30 bilhões na economia e mais de 40 milhões de pessoas seriam beneficiadas. A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro autorize a liberação dos recursos na próxima semana. Segundo o economista Max Leno, ao fazer uma análise macroeconômica, o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, pode ser beneficiado com a medida, já que o potencial de consumo das famílias é um elemento que compõe a estimativa do índice. Tendo em vista que há essa possibilidade de injeção desses recursos, da ordem de vários bilhões de reais na economia brasileira, isso pode representar uma injeção de recursos que possa vir a beneficiar esse elemento constitutivo do PIB, chamado consumo das famílias, que representa um percentual do cômputo do PIB da economia brasileira. Mara Ventura tem 34 anos e é auxiliar de serviços gerais em Vitória, no Espírito Santo. Ela participou dos primeiros saques em 2020 e diz que o dinheiro ajuda no orçamento da casa. Tudo muito alto, talão, alimentação. E um pouco que vem dá um alívio, ainda mais que é só eu que trabalho e tenho 4 pessoas desempregadas. Dá para aliviar um pouco, O governo ainda não liberou o calendário para os saques. Ainda de acordo com o economista, a escolha de como usar esses valores é pessoal e cada pessoa deve pensar bem sobre quais são as destinações do eventual recurso. Isso aí, agora vamos continuar falando de economia, porque representantes industriais acreditam que a redução do IPI será repassada para os consumidores de forma rápida e quase integral. Coalizão Indústria se reuniu na última segunda-feira e apontou benefícios da diminuição, da diminuição do imposto sobre produtos industrializados. Vamos conferir na reportagem de Felipe Moura. Os consumidores devem perceber logo a redução do IPI no preço dos produtos industrializados. É o que acredita José Ricardo Roriz, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico. No fim de fevereiro, o governo federal diminuiu o imposto que incide em itens como carro, geladeira, televisão, celular e computador. A redução da alíquota foi possível porque a União vem arrecadando acima das expectativas desde o ano passado. A projeção é que esses produtos fiquem mais baratos. Nos segmentos onde existe mais concorrência, é lógico que esse IPI vai ser repassado quase que imediatamente, como algumas empresas já anunciaram. E as empresas que não repassarem isso, elas vão perder a participação que elas têm no mercado. Então, a própria concorrência vai fazer com que essa redução de 25% do IPI, ele barateie os custos dos produtos. Segundo empresários do setor industrial, a redução do IPI vem em um momento oportuno também, porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já tem impacto sobre as cadeias globais de produção. Dessa forma, a disparada no preço das commodities, como o petróleo e de matérias-primas, e suas consequências sobre as empresas e os consumidores podem ser minimizadas no nível local. É o que defende o coordenador da Coalizão Indústria e presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello. Que apesar do cenário incerto pela frente, nós da Coalizão Indústria, os setores aqui representados, não compartilhamos com as previsões negativas que vêm sendo apresentadas para 2022. O ministro Paulo Guedes trata a redução do IPI como uma das iniciativas para promover a reindustrialização brasileira, ou seja, para que o setor volte a ter papel de destaque na economia do país em resposta à diminuição de importância nas últimas décadas. Bem, o Dia Internacional da Mulher foi ontem nós abrimos o programa com um poema, tudo a maravilha, mas a vida das mulheres não está fácil, não, aliás, a vida de ninguém, Mas nesse tema, a desigualdade ainda prevalece, infelizmente. O dia 8 de março teve toda essa comemoração, mas as mulheres ainda buscam e muito o cumprimento de direitos básicos. O Dia Internacional das Mulheres marca a luta
a luta forte por garantias de direitos à educação, melhores condições de trabalho e salários iguais. Vamos conferir na reportagem da colega jornalista Angélica Córdoba. Sou de Brasília. Eu sou Juliana Lauria. Isabela Soares, moro em São Paulo. Sou Thalita Lourenço, do Rio de Janeiro. Meu nome é Daniela Ribeiro, Águas Lindas, Goiás. Denise Sivieri e sou de Uberaba. Eu sou a Lídia, sou de Recife. Sou Melissa, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Somos muitas, com muitas histórias de luta e superação que se encontram. Nesse dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres. A data foi oficializada pela ONU em 1975, mas lembra um momento muito anterior, quando operárias de uma fábrica em Nova York entraram em greve em 1857 para reivindicar melhores condições de trabalho. Elas foram trancadas na fábrica e, devido ao incêndio, 129 morreram. Passados 165 anos da tragédia, muitas das pautas levantadas pelas americanas ainda precisam ser alcançadas no mundo. Para a presidente da Comissão Nacional de Mulheres da OAB, Cristiane Damasceno, um dos maiores desafios enfrentados pelas mulheres atualmente é o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. A questão dos salários, essa equiparação salarial é uma luta constante, das mulheres. Nós não podemos esquecer que nós temos dados que indicam que as mulheres ganham sim menos que os homens, mesmo ocupando as mesmas funções. Então essa é uma luta pela igualdade que ela vai ser incessante até nós alcançarmos o mesmo patamar. Porque já que nós exercemos a mesma função, temos a mesma capacidade, por que não ganhar o mesmo salário? Uma pesquisa realizada por uma empresa de recrutamento verificou que em 2021 as mulheres chegavam a ganhar 34% a menos do que homens que desempenhavam a mesma função. A diferença salarial, contudo, é menor em cargos de menor complexidade e entre as pessoas mais jovens. A advogada quilombola e ativista Josefina Serra defende que, apesar de ser um debate fundamental, quando se olha para as questões de raça e gênero, ainda há um longo caminho a percorrer. Sou advogada, quilombola, ex-empregada doméstica, então represento a maioria da população feminina no Brasil. Infelizmente, hoje a gente vê a popularização dos debates sobre igualdade de gêneros por causa do feminismo e o combate ao machismo. Mas ainda a desigualdade salariais, violência sexual, feminicídio, baixa representatividade política, isso é evidente. Então a nossa luta ainda vai continuar durante muito tempo. As mulheres são a maioria da população brasileira, 52,2% do total, segundo dados do IBGE, mas são as que mais sofrem com o desemprego. Dados da última pesquisa nacional por amostras de domicílio, a PNAD, mostram que 17,1% das mulheres estão desempregadas, enquanto 11,7% dos homens estão nessa condição. É isso aí, muita luta temos pela frente. Vamos voltar aqui para Petrópolis. Eu não vou poder colocar todos os áudios, porque a produção disse que tem mais de 30 minutos de áudio, então a gente tem pouquinho tempo, porque já eu converso com a Diana Eliesco. Então vamos rapidinho, produção, soltar alguns áudios, pouca coisa, mas só para mostrar que assim, aqui é um espaço, serviços de utilidade pública, espaço para todos, autoridades, população, órgãos competentes, enfim, para todos. Só que às vezes o tempo não dá para atender do jeito que as pessoas gostariam. Mas a gente vai colocar alguns áudios de uma situação que o pessoal está desde 6 horas da manhã falando comigo, e isso agora foram mandando os áudios, então vamos soltar aí, por favor. Isso aí, Beth, vê se tu dá essa força pra gente aí que a gente está precisando. Os ônibus estão andando super lotado, tanto o que sobe quanto o que desce. Eu acho que tinha que botar 2 ônibus descendo no horário de 6 horas. Entendeu? Tinha que botar um 6 horas e um 6h30 descendo, os 2 descendo, que aí vai menos super lotado. Ajuda nossas crianças aí. Brigadão, tamo junto. Bora, Turbe, cadê vocês aí da Turbe aí, os responsáveis pela Turbe aí? Bota a cara aí, vamos ajudar a comunidade aqui do Vale do Carangola. Pô, começou as aulas, vocês sabem que não tem como, os ônibus estão andando super lotados, tô vendo hora de ter briga dentro do ônibus. Tá a mesma situação, não mudou nada. Boa tarde, eu estou escutando o seu áudio aí. Hoje nós tivemos um carro extra aí na comunidade, saiu 6h20 daí. Hoje nós tivemos o carro aí. O terceiro carro foi colocado hoje, 6h20, próximo ao condomínio do Rivete.
fez ali da entrada do Rivete, sentido Terminal Correias pelo Palhoça. Estão vendo a possibilidade de trocar esse itinerário devido à conversa que nós tivemos com os profissionais hoje. Não, meu querido, eu fui no ônibus que você está falando. Ele não passou por 6h20. Teve os 6 horas. E antes dos 6 horas teve um subindo, super lotado. As crianças foram tudo em pé. E o que desceu 6 horas, o motorista não queria nem andar com o ônibus, porque o ônibus estava super lotado. Tinha gente pendurado na porta do ônibus. Entendeu? O que eu vou fazer? Amanhã eu vou levantar, vou botar um mutirão. Vou fazer assim, a gente vai arrumar um mutirão de pais, entendeu? Que tá entrando nesse grupo aí para poder falar também a situação, porque tem filho também na escola. A gente vai segurar um ônibus aqui no Vale, porque não tem condições de nossos filhos andar nesses ônibus em pé na porta dele. Entendeu? Não teve ônibus 6h20 aqui não. Você tá enganado. Teve um subindo e um descendo. O que subiu super lotado, e o que desceu super lotado. Gente na porta pendurada. Não tem por que a gente mentir, entendeu? Eu preciso saber aí melhor para a gente estar atendendo vocês. Eu preciso saber o que é necessário aí. A situação está complicada, entendeu? Não está dando, não. O que você poderia fazer? O ônibus de 6 horas não vem por cima? Certo. Você tinha que botar esse ônibus que vem por baixo. Ele não precisa ir lá no Rivete. Bota ele por baixo, vindo por baixo e voltando por baixo. Mas não precisa dele no Rivete, porque os 6 horas já passa no Rivete, já vem por cima, passando pelo Rivete. Então esse que vem por baixo, bota pra vir só fazer o vale aqui e ir embora. Entendeu? Não precisa dele ir lá no Rivete, porque os 6 horas que passa por lá já faz o Rivete e os predinhos. Entendeu? Por lá. Se você botar esse que sobe, descendo por aqui de novo, não vai, acabou o problema. Entendeu? Vai acabar o problema. Tenho certeza que esse que sobe de manhã não precisa ir lá no Rivete. Entendeu? Por isso está acontecendo. Aí tá super lotando. Se tu fizer isso, a situação vai melhorar. Te informando, realmente o ônibus não foi ao Vale. Ele saiu dali da entrada do Rivete, próximo ao condomínio, para amenizar ao número de crianças ali na entrada do condomínio. Hoje nós estávamos conversando e o motorista deu a ideia realmente de estar subindo sentido inverso no horário de 5h30. Isso aí está sendo visto para ser feito. Então, mas aí que tá errado, porque ele foi na entrada do Rivete. Aí, o que acontece? No horário de 6h20. Você tem que fazer o quê? Esse que sobe por aqui pelo vale, botar ele no teno alto aqui em cima do vale, que tem um nome de antigo Casturino, e descendo pelo vale. Ele não precisa ir lá pro Rivete, pros pedinhos, entendeu? Porque é isso que tá complicando a situação das crianças de todo mundo. Esse que você botou lá 6h20 lá embaixo, o que acontece? Já assim, eu acho que já tá errado, porque esse ônibus já tinha que estar circulando. Então, botar só esse 6h20 por lá, e esse que vem por baixo aqui, deixar ele vindo tendo alto e passando por aqui. Porque tem que ser no horário de 6 horas. Que não dá, porque os 6 horas vem por lá já super lotado. Pegando todo mundo. Aí chega aqui no Vale, os pessoal do Rivete, do Predinho, não quer. Sai empurrando. A gente não tem como nem subir no ônibus. Hoje o motorista da manhã pode perguntar a ele. Ele ficou parado mais de 15 minutos esperando o pessoal poder andar. Porque não tem como andar. O pessoal não sai. A pessoa quer entrar empurrando suquinho do ônibus, entendeu? Se você botasse esse que sobe por baixo e antes dos 6 horas descer, sobe por aqui pelo vale, por baixo, botar teno alto, indo teno alto e voltando pelo vale, vai melhorar bastante. Não precisa dele no Rivete descer lá para baixo pro Carangola, entendeu? Porque os 6 horas já sobe por lá pegando todo mundo. Isso tá complicando, entendeu? Então, se você puder botar aí, a gente vai te agradecer, que o pessoal do Vale do Carangola, eu vou falar com o Gesso, que é o vice-presidente ainda, que está na frente, Dona Ângela, eu vou falar com eles para dar uma força a gente aí, pra gente botar esse ônibus, porque tem as crianças que estão lá na escola desse CIEP, as crianças pegam 7 horas, tem que levantar 5 horas da manhã, pô, aí chega na fila, aí o passageiro, pô, fica empurrando as crianças, entendeu? Eles acham que as crianças, sabe por que não paga passagem, todo mundo paga passagem, é cartão, mas está
pagando passagem, entendeu? Eu tenho 3 filhos nessa escola. Eu me sinto como? Entendeu? Não sou eu, como todas as mães. Tu deve falar assim, pô, mas tu é a única mãe que tá falando no grupo. Por quê? Tem muita mãe que não entrou no grupo ainda. A gente tá pegando o número para botar no grupo, porque elas também têm que falar. Os filhos delas também estão na fila. Entendeu? A mesma situação dos meus filhos, tá dos filhos de todo mundo aqui do bairro. Entendeu? Então é uma situação muito difícil pra gente. Se tu puder botar um ônibus antes aí para nossas crianças subindo aqui, descendo por aqui, a gente vai agradecer vocês aí a turba. Olha, eu estou desde ontem tentando conversar com o Jesus. Infelizmente, o telefone do Jesus toca até cair e ele não me atendeu. Por esse motivo é que está acontecendo dessa forma aí. Porque se eu tivesse conseguido conversar com ele ontem, de repente estaria de outra forma e o ônibus teria atendido a comunidade hoje. Bem, tem muitos outros áudios, mas eu botei na ordem das mães reclamando, do funcionário ali tentando explicar, porque aqui eu dou espaço para todo mundo, não é botar sua mãe reclamando. Se o funcionário da empresa tentou explicar, a gente coloca também. Isso sim é liberdade de expressão. Aqui a gente não sai excluindo ninguém. Gostando, não gostando, todo mundo fala. Bem, vamos para um breve intervalo. Eu volto já já com a Diana Eliesco. Vamos conversar aqui sobre o Centro de Cultura e outros temas nesta área. Já já. Todo dia de Bramilizar. Ovos brancos com 30 unidades, R$ 12,99. Banana prata ou abacate, quilo, R$ 3,99. Abacaxi, unidade, R$ 3,99. Todo dia de Bramil! A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava. Esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Bem, finalmente agora um bate-papo rápido, mas muito esclarecedor, e também eu fico muito feliz em receber a Diana aqui, a Diana Eliesco, que é secretária de Cultura, que está nessa área há muito tempo já, uma pessoa envolvida com a cultura, e a gente fica muito feliz, porque Petrópolis precisa disso, pessoas na cultura que entendam de cultura. Tudo bem, Diana? Obrigada pela presença. Beth, eu que agradeço o seu convite. Bem, a gente sabe que com a tragédia tem, como eu estou falando desde o início do programa, as sequelas, né? E o Centro de Cultura também foi atingido. O que aconteceu lá? Infelizmente, nosso primeiro andar, que a gente chama de térreo, né, ele foi inundado com 1,5 metro de água. Nossa, muita coisa. A água subiu muito, assim, de uma forma que nunca tinha acontecido antes, né? Então, a gente teve alagado, em primeiro lugar,
os processos administrativos, computadores, mobiliários. Então, a nossa parte de gestão foi muito afetada, né? A gente está pedindo doações também agora de mobiliário, de computadores, e estamos trabalhando no andar de cima, que é justamente na entrada principal da biblioteca. E, infelizmente, uma pequena parte, mas ainda assim considerável, do acervo da biblioteca teve contato com a água, né? E também uma parte de depósito, coisas que eram menos importantes. Mas em relação aos livros, a gente então está fazendo um grande trabalho de recuperação desses livros. Porque os que ficaram somente úmidos, a gente está conseguindo resolver com papel mata-borrão e com desumidificadores, né, tirando a umidade. Que trabalheira. Porém outros tiveram contato com a lama também. Então esses a gente está dividindo em 2 etapas, né? Uma delas é os livros que a gente consegue repor facilmente através de doação, a gente vai descartar e vai conseguir, né, restabelecer o acervo com novos livros. Agora, alguns são livros mais antigos, que não têm edições ainda. Isso é uma pena. Esses a gente está fazendo uma restauração, né? A gente vai contratar um coordenador técnico de restauração. Já preparamos um espaço que vai servir como um laboratório, e aí a gente vai ter esse cuidado, então, de recuperar esses livros. A gente já está contando com o apoio de várias instituições que já estiveram lá, como o Arquivo Nacional, a APERJ, que é o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a Fiocruz, o Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, a gente está muito contente, agradecido pelo apoio institucional que a gente tem recebido, né? Então, a gente está conhecendo também, porque a gente não tinha nenhum restaurador na equipe da Prefeitura, mas estamos aprendendo, então, a pensar em termos de restauração e fizemos já um planejamento que vai se aprimorar agora com a vinda desse coordenador de restauro, para que a gente possa salvar, então, esses livros mais raros que foram atingidos. Mara, e se alguém quiser, por exemplo, os livros que ainda vendem por aí, ou em sebo, ou em livraria, que estão à disposição no mercado, se a pessoa quiser doar, é só... Como ela sabe qual livro ela pode doar? Sim, a gente está pedindo o seguinte, para a pessoa mandar um e-mail para biblioteca.petropolis@gmail.com, encaminhando a lista de livros que ela pode doar, né? E, se possível, que tenha o nome do livro, o autor e alguma informação como ou o ano ou a edição. E aí, com isso, a gente consegue verificar dentro dos livros que foram perdidos, e aí a gente confirma esse envio da doação. Nesse momento, a gente não está podendo receber nada lá pessoalmente, porque, inclusive, ainda não tem nem o espaço para guardar os novos livros, que a gente ainda está trabalhando com os livros que estão danificados, né? Mas por e-mail, se a pessoa puder encaminhar, então, a lista dos livros que ela teria à disposição para doar, já nos ajuda bastante. E agora, nas próximas semanas, a gente vai retornando esses e-mails, confirmando, então, quais livros a gente vai poder receber. Essa é uma parte que, aos poucos, vai se ajustando, porque as pessoas vão doando, enfim. Isso. Agora, essa parte da questão dos arquivos administrativos, vocês têm backup disso em uma outra secretaria? Ou nas dúvidas, em algum lugar? Processos foram perdidos. Assim como processos também da saúde, da Ascom, de outras secretarias. Então, a gente tem um expediente jurídico que é recompor os processos, né? Então, tem processos que têm, né, tem informações, documentos em várias outras formas, inclusive nos e-mails e tudo mais. Tem muitos que eram de arquivos antigos, ainda da época da Fundação de Cultura, que então estavam só guardados realmente, então não tem tanta importância, até pelo tempo que já passou. É como um arquivo morto, você guarda para ter, mas não... Uma parte era uma espécie de arquivo morto, né? Os mais recentes que a gente estava lidando, eles foram salvos, muitos estavam na parte de cima, que a gente também tem salas no segundo andar, administrativas, né? Então, o que a gente perdeu está recompondo, e outros a gente vai conseguindo avançar. Agora, as secretarias atuais estão muito unidas, né? Nós secretários estamos trabalhando muito em equipe, então a gente tem se ajudado muito, né? Para conseguir não só fortalecer agora nas ações também, porque nossa prioridade é cuidar das pessoas, né? Até às vezes eu fico pensando, eu estou assim, preocupada com os livros que são muito importantes, mas a gente ainda tem as pessoas desabrigadas, então a gente tem que cuidar de todas elas, de dar dignidade para todas as famílias.
Mas, por conta disso, a gente consegue, o pessoal do DESUP, o pessoal de patrimônio, o pessoal de todas as secretarias tem se ajudado muito para recompor os processos que são mais importantes, para a gente conseguir avançar com toda a parte administrativa, né? Que foi também prejudicada. O que acontece? É um momento de reconstrução da cidade, é um momento da gente, aos poucos, ir passando desse luto, eu digo geral, claro, as famílias que perderam pessoas, o luto demora, né? Eu digo por mim mesmo, cada um tem sua tragédia. Então, às vezes, a pessoa fica 1 ano de luto, 2, enfim, cada ser humano tem seu tempo de luto. Então, mas assim, o luto coletivo, aos poucos, ele vai passando, porque a cidade precisa retomar, ser reconstruída. E a gente sabe que a parte cultural ajuda muito. Por quê? Porque na pandemia, se não fosse os shows online, as apresentações, para dar um pouco de ânimo para a gente, se não fosse a cultura, o que seríamos de nós, né? Então, a gente sabe que muitas das vezes a cultura fica de lado na hora da tragédia, mas a gente sabe que o pós-tragédia, a recuperação, a cultura é muito importante. Vocês, não nesse momento tem coisa mais importante a fazer, mas assim, já existe um projeto para aos poucos a cultura ser retomada e trazer um pouco de bálsamo assim, para a vida aqui da cidade? É verdade, Beth, a cultura é muito importante para isso. A gente já tem feito várias ações, inclusive nos abrigos, né? A Petrópolis Film Commission, junto com parcerias, tem feito sessões de cinema, fez muitas lá na Escola Rui Barbosa, no Alto da Independência. A gente recebeu também muitos pedidos de artistas se voluntariando para fazer ações. Então, teve show de palhaços, de música, de teatro, contação de história. A gente já teve várias ações culturais acontecendo desde a tragédia, o que é muito, muito lindo, porque justamente a gente sabe como as pessoas se emocionam, como isso ajuda a recuperar, né, a autoestima, a tranquilidade, né, acreditar que o futuro pode ser melhor, a lidar inclusive com o luto, né? Então, realmente a cultura é importante, a gente continua fazendo as atividades, não paramos. E essas atividades vocês estão divulgando ou é só mesmo ali fechado nos abrigos? É mais fechado para os abrigos, até porque a gente está com essa questão da mobilidade, né? O trânsito da cidade está muito difícil, então a gente realmente não vai divulgar ações culturais ainda. Mas é importante que tenha acontecido para essas pessoas, porque a dificuldade, né? Você perder sua casa, perder um ente querido, perder sua rotina, tá num lugar estranho, num lugar que não tem o conforto, nem o carinho, nem o aconchego do seu lar. Então, isso traz um pouco de alento, né? Exatamente. A gente tá muito cuidadoso com as pessoas que sofreram mais, né? Então, acho que o foco agora são elas, né? É atender realmente quem mais sofreu. E aos poucos a gente vai retomar as atividades culturais da cidade, né? A gente tem a perspectiva de fazer a Bauerfest presencial esse ano, com a volta do Palácio de Cristal. A gente tem algumas ações já a partir de abril. Mas aí a Bauerfest vai ser no mesmo período ou vai ser mais adiante? A ideia é que seja no mesmo período, né? Agora, é claro que a gente vai reconstruindo tudo, entendendo como as coisas vão se dar. Tomara que a pandemia não tenha mais uma nova onda, é o que a gente espera, né? Nossa. Parece que agora está caminhando para deixar de ser pandemia, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas, a partir de abril, acho que algumas atividades já vão sendo retomadas, né? Então, provavelmente as coisas vão caminhar bem aí para os próximos meses e a gente volta a ter cena cultural na cidade. Ai, falar de cultura é tão bom. E eu não sei porque passa tão rápido. A gente está falando de coisa ruim, a gente olha para o relógio, o tempo nunca passa. A gente está falando de coisas boas, eu olhei assim, falei, 2 minutinhos para terminar. Então, eu vou já deixar o convite, você voltar outras vezes para falar de outro momento. Olha, Beth, agora a gente está em outro momento, você divulgar coisas boas, a gente só falar de coisas boas que a gente precisa muito. E a cultura, pelo menos na minha visão, ela é essencial para ajudar a superar muitas dores e muitos momentos difíceis. Independente disso, no dia a dia, a vida cultural é muito importante. Você está numa secretaria muito importante. Então, já fica o convite aberto para você voltar outras vezes. E aí, eu vou deixar esse 1 minuto e meio para você finalizar, mas com certeza já pensando na sua volta para a gente falar de um outro momento da cultura aqui em Petrópolis. Perfeito, Beth. Agradeço muito pelo convite. Vou ter um enorme prazer da gente conversar mais adiante, né? Todas essas novas etapas que vão acontecendo. A gente está muito preocupado em cuidar do Centro de Cultura agora, né? Não terminamos a limpeza ainda. Imagina. Ainda estamos trabalhando, né? O nosso cotidiano é com a mão na massa, né? Precisamos também terminar as obras do Teatro Dom Pedro,
o Palácio de Cristal. Então a gente vai cuidar de todos os equipamentos culturais. Nesse momento é um momento bem estruturante mesmo. E parabéns pelo retorno do teatro, né? Porque aquilo está parado há um tempão. Que bom que a gente conseguiu retomar. Agora parece que as coisas vão engrenando, né? O Rubens, ele veio com bastante incisivo em colocar as coisas para andar. Então, a gente acredita que agora o teatro vai quando eu vi tirado daqueles tapumes, eu falei, gente, não acredito. Já ajuda também por causa da rua, né? Da rua, aquilo ali Isso. E valorizar os artistas da cidade. A gente tem artistas maravilhosos em Petrópolis, muitas vezes não são valorizados, às vezes ficam sem receber do poder público. Então a gente tem uma preocupação muito grande essa história. Em respeitar os artistas acima de tudo, né? E valorizá-los também, porque a gente pode não só valorizar eles aqui, como exportar a nossa arte, né? O nosso objetivo é engrandecer a nossa própria arte criada em Petrópolis, né? Tudo que é feito aqui, que pode se espalhar ainda mais pelo mundo. Fico feliz. Então, isso. Tá, e a pasta da cultura em boas mãos. Pessoa que trabalha na cultura, que entende cultura, eu fico muito feliz. E, claro, esse momento tá bem difícil para a cultura, mas já vai ficar bom, né? Vai. Temos muito pela frente. É tudo um grande desafio, mas a cena cultural de Petrópolis vai voltar firme e forte. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho. Bem, nosso tempo já estourou. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. E eu volto amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.